Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e nós desejamos a todos, um final de semana abençoadíssimo, ou melhor dizendo, o início de semana abençoadíssimo, que nós tenhamos aí uma semana repleta, de sonhos realizados, de conquistas, que nós possamos em nome de Jesus Cristo nos maravilhar com o nosso Deus, nos maravilhar com as suas mãos poderosas, Nós já estamos aí começando, clicando aí no Facebook para fazer a live, A nossa irmã Marina Salles já estava aí cobrando, falando, olha, não tem live hoje não. Nós já estamos aqui, minha irmã Marina Salles. Que Deus esteja abençoando aí a senhora, esteja abençoando a sua família, esteja aí nos abençoando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? É muito bom nós estarmos de volta aí nessa manhã gloriosa, na presença do nosso Senhor Deus e Pai. É muito bom nós estarmos aí falando um pouco, de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, Hoje nós estamos completando, meu amado irmão, minha amada irmã, 10 anos da Igreja Assembleia Ministério Efraim de Deus. É um dia depois da data do meu aniversário, dia 17, que ela foi fundada, Então, é assim, um tempo maravilhoso que nós temos aí de estarmos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, e nós temos aí a alegria então de estar completando 10 anos, A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando aí. Bom dia para a senhora também e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Então quero trabalhar com um texto aí de Neemias, capítulo 2, versículo 8, Mas eu quero estar aí entrando dentro do texto para que nós possamos aí desfrutar, de tudo que o Senhor tem trago para nós aí nesta manhã. Nós estamos aí também com o Senhor Antônio, Antônio Dutra, A paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado irmão. Abração aí, que a cada dia Deus venha te dar força, venha te renovar, que o Espírito Santo do nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vem estar aí tomando o Senhor a cada dia nas suas mãos e fazendo uma obra magnífica, Porque muitas vezes, meu irmão Antônio, aquilo que nós passamos, aquilo que nós sentimos, é testemunho vivo, de Deus para aquelas pessoas que nos assistem, aquelas pessoas que nos veem. Então, a sua vida é um presente de Deus, a sua vida é um testemunho vivo, da obra de Deus nessa terra. Que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então, se fortaleça aí no Senhor, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Rose, que Deus esteja abençoando aí, trazendo harmonia na família, que seja uma bênção em nome de Jesus Cristo aí, todos os seus, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Já vi a irmã Darcília aí, que Deus esteja abençoando a nossa diaconisa, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a sua vida, sobre todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja fazendo uma obra magnífica dia a dia, em nome de Jesus Cristo, que possa dar saúde, paz, alegria, prosperidade, que Deus possa aí a cada instante, a cada momento, estar aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos abrir o nosso texto aí em Neemias capítulo 2, amém? Neemias capítulo 2, aleluia, para que nós estejamos aí meditando na palavra do Senhor, para que nós estejamos aí buscando, a face do Altíssimo. Deixa eu abrir aqui no notebook que fica mais rápido, Neemias capítulo 2, amém? Deus de Israel, que maravilha nós podemos estar aqui nessa manhã louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória.
e nós temos aí a alegria, né, de estarmos na sua presença. Diz a palavra do Senhor: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido cumpridas as suas portas, aleluia, ou melhor dizendo, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que a reedifique. Assim diz a palavra do nosso Deus e Pai. Amém? Verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me. Portanto, apontando-lhe eu um certo tempo, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Verso 9. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e completei os muros de Jerusalém, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao tanque, o tanque do rei, e não havia lugar onde pudesse passar animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale. Assim voltei. E souberam os magistrados onde eu fora, aleluia, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, então
tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas pelo fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E que ouvindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus, o que nos fará prosperar? E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí abençoando, operando, na vida de cada irmão, Também já vi aí o nosso amado irmão Carlos, que Deus esteja aí abençoando, Que Deus esteja aí movendo as águas, em favor de cada um de vós, que Deus esteja aí fazendo uma obra, magnífica na vida de cada um que tem aí colocado o seu coração, E nós temos aí a alegria, desse texto, a alegria de estar buscando, nos aperfeiçoar segundo a boa mão do nosso Deus também nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, quando a gente pega o texto da palavra de Deus e a gente entende o que Deus está querendo fazer sobre a vida do seu povo, a gente começa a estar indo mais além. A palavra do Senhor, ela disse em capítulo 2, verso 8 de Neemias, que acabamos de ler, disse: E o rei mas deu, porque a boa mão do nosso Deus era comigo. Então, amados irmãos, também nesta manhã, creiamos que a boa mão do nosso Deus, ela tem sido conosco. Amados irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma estar nos abatendo, Porque se nós nos abatemos no dia da nossa luta, no dia da nossa guerra, no dia das situações difíceis, de nossa vida, no dia da tribulação, a nossa força será pequena diante de tão grande levante e nós não vamos suportar. Mas se nós estivermos, amados irmãos, firmes, no propósito que Deus tem colocado nos nossos corações, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação vai ficar feia para o cão. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus ele quer fazer muito mais na minha vida e muito mais na tua vida. Quando nós olhamos esse texto, essa frase se encontra no livro de Neemias. E o líder que Deus usou, ele é o líder que Deus usou para a restauração dos muros de Jerusalém. Aproximadamente 2,5 km de muro foram reconstruídos em 52 dias, o que significava a restauração não somente física, mas política, social e espiritual do povo de Judá. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quantas reconstruções nós precisamos estar tendo na nossa vida, quantas reconstruções nós precisamos tomar. E a primeira medida, amados irmãos, é levantar a cabeça. A primeira medida é buscar forças em Deus. Fala: Deus, eu preciso ser reconstituído. Eu preciso
ter ânimo diante das situações que têm se apresentado na minha frente. Eu não posso ficar parado, eu tenho que ir muito mais além. Eu tenho, ó Deus, verdadeiramente encontrar suporte, força física no Senhor. Então venha me restaurar, venha fazer, Senhor Deus, toda a diferença na minha vida e na vida dos meus. Amados irmãos, eu quero trazer um texto que está aí em Isaías, se não me falha a memória, Isaías 40, né? Para que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar buscando, né? Aí tudo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender o que Deus tem falado, amados irmãos, aos seus servos. Nós precisamos entender o que Deus tem trago para a minha vida e para a tua vida. Isaías, se não me engana, não me falha a memória, Isaías 40, a partir, amados irmãos, aleluia, do verso 28, aleluia, diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Aleluia. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a força que nós precisamos em Deus. E o texto ele fala: aqueles que esperam no Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor as forças que nós precisamos para romper as barreiras, as forças que nós precisamos para que as cadeias elas venham cair, a força que nós precisamos, amados irmãos, para estar vencendo os obstáculos, rompendo em fé. São as forças, amados irmãos, daqueles que esperam no Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, estar esperando no nosso Deus, porque a restauração, amados irmãos, ela não foi somente física, mas política, social e espiritual do povo de Judá. Hoje é o dia de nós estarmos encontrando força no nosso Deus. Hoje é o dia de nós estarmos indo muito mais além. Nós precisamos em nome de Jesus Cristo ir muito mais além. Diz a palavra do Senhor aí, aleluia, ter uma boa mão, a mão de Deus sobre nós e sobre a nossa vida é primeiramente ter um relacionamento de aliança com Deus. Percebam que Neemias disse: a boa mão do meu Deus. É necessário termos um encontro com Jesus, reconhecendo os nossos pecados e crer nele como o nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, pela graça, conforme diz a palavra do Senhor, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Está aí, amados irmãos, em Efésios capítulo 2:8, conforme essa decisão que o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, à fé em Cristo, estamos vivendo debaixo de uma boa mão, através dessa certeza de que Neemias, aleluia, de estar debaixo da mão de Deus, nós podemos aprender algumas coisas importantes. Eu não digo somente algumas coisas, mas todas as coisas são importantes diante do nosso Deus e Pai. Nós precisamos, amados irmãos, ir muito mais além. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar rompendo, amados irmãos, levando no peito e na raça. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha mania, eu sempre trabalhei aí com construção civil. Eu chegava a tempo de eu carregar 3 sacos de cimento, eu jogava um nas costas e agarrava 2 debaixo do braço. Então, amados irmãos, a gente olha para o texto que está aí, aleluias, em... Oh Deus de Israel, venha cá texto. Em 1 Coríntios, né, capítulo 2:9. Eu quero abrir esse 1 Coríntios porque eu quero trazer o seu texto na íntegra, né, para que nós
1 Coríntios capítulo 9, 27, melhor dizendo, né? Preste atenção o que diz a palavra. Nós vamos buscar um texto 26 antes um pouquinho. Aleluia. Deixa eu pegar aqui o texto para que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar não trazendo o texto fora de contexto, mas trazendo o texto aí na íntegra. Vou trazer o 25. Ele diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Diz aí o texto no versículo 26 de 1 Coríntios 9, ele diz assim: pois eu assim corro, o apóstolo Paulo dizendo, não para uma coroa incorruptível, para uma coisa incerta. Assim eu combato, não como batendo, dando soco no ar. Antes subjugo o meu próprio corpo, reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar de alguma maneira reprovado. Amados irmãos, o que ele está falando, amados irmãos? Que aquilo que eu e você nós temos feito diante de nós, diante de uma sociedade, diante da nossa família, diante de nós mesmos, nós precisamos vencer o nosso próprio corpo. Nós precisamos dar a ele força motriz para ir muito mais além. Porque muitas vezes, amados irmãos, a nossa batalha e a nossa guerra não está, amados irmãos, como se diz assim, ela travada em campos de batalha, mas travada, meus amados irmãos, na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos entender que Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida muito mais. Nós precisamos, amados irmãos, crer no Espírito Santo do Senhor e Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Meu sobrinho Daniel, Deus abençoe aí meu sobrinho Daniel. Aleluias, glórias a Deus. O irmão Carlos Natalino, né? Também Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, a nossa irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, é isso que nós aprendemos de Deus, nós aprendemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Voltemos aqui o texto que nós estamos aqui, o irmão Heleno também, que Deus abençoe aí o amado irmão Heleno, que Deus esteja aí operando magnificamente sobre a vida do amado irmão, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, é importante, né, nós estarmos aprendendo mais de Deus. Diz assim: quando a boa mão do nosso Deus, quando a boa mão do nosso Deus é conosco, vencemos o medo. Neemias, ele se apresentou, está aí no versículo 1 e 2, ele se apresentou diante do rei triste, né? E quando ele se apresenta diante do rei triste, ele fica com medo, né? Ele vê aquela situação, amados irmãos, que está diante dele, porque o rei, ele observa que Neemias está triste, e ele nunca tinha apresentado diante do rei triste daquele jeito, né? E ele temeu. Mas imediatamente ali ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ele trouxe força a Neemias. Diz assim: estar triste diante do rei era experimentar a ira do rei em dia festivo, mas a preocupação pela miséria do seu povo era maior do que ele, maior do que seu status. Ele resolveu encarar o medo em prol do seu povo. A Bíblia diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Está aí no Salmo 34, verso 4. Jesus também em prol do seu povo, de sua aliança, venceu a morte e nos deu vida, nos perdoou, nos purificou com seu sangue. Quando a boa mão de Deus é conosco, a verdade sempre prevalecerá. Neemias 2 e 3 diz: Neemias optou por fazer a vontade de Deus e falou a verdade para o rei, ainda que isso lhe custasse a sua própria vida.
que ele pudesse ter dano físico, dano moral e espiritual e dano material. A gente olha que Jesus também fez a vontade do Pai e morreu uma morte de cruz, manifestando, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, Jesus é a própria verdade. Em João 17:17, Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a boa mão de Deus é conosco, nossos pedidos não serão egoístas. Neemias, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Neemias estava em oração e se colocou na brecha para poder ser instrumento de Deus na restauração dos muros. Perceba que ele não pediu nada para ele, mas pediu para o seu povo, para fazer a vontade de Deus na restauração. A boa mão de Deus só pode estar sobre a vida daqueles, aleluia, que sabe orar e pedir a Deus. A Bíblia orienta: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Jesus orou ao Pai e também em prol de suas ovelhas. Não, aleluia, rogo somente por estes, mas também para aqueles, aleluia, que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um só, como és tu. Aleluia. Ó Pai, em mim e em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A gente vê aí o que está escrito aí em João, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Amado irmão, a gente olha que Neemias, ele tinha aí um posto maravilhoso. Neemias, ele poderia ficar, como se diz assim, tranquilo. Ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha posição social, ele estava bem fisicamente, ele estava bem no seu emprego, tudo em sua volta gerara bem. Ele era o verdadeiro sucesso. A gente precisa entender, amados irmãos, quando Deus ele vem e coloca no nosso coração um sentimento, esse desejo de amor ao próximo, conforme nós já lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? As boas obras, né, do nosso Deus, elas são preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Nós estávamos falando desse texto aí outro dia, e parece que foi ontem ou antes de ontem, né? Efésios capítulo 2. Eu vou abrir aqui para a gente trazer esse texto na íntegra, né? Para que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar recebendo o melhor de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Efésios capítulo 2, né? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus Israel. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, amados irmãos, toda boa obra, toda boa dádiva, ela vem lá do céu, preparada pelo Pai das luzes para que nós andássemos nela. Deus ele tem feito essas obras para que nós andássemos nela. No capítulo 1 de Neemias, vieram os seus parentes, aqueles que estavam em Jerusalém, e trouxeram notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. E eles participaram a Neemias, eles disseram: olha,
Neemias, os portões da cidade de Jerusalém estão jogados porque foram queimados. Os muros, eles foram vazados. E olhando para Jerusalém, a gente não lembra em nada o tempo de sua glória. A gente não lembra em nada o tempo que as pessoas olhavam para aquela cidade e contemplavam e diziam: que cidade gloriosa. Hoje em dia não é a mesma coisa. Hoje em dia nós olhamos para a cidade de Jerusalém e contemplamos e vimos ela em perpétua ruína. A gente tem olhado e só vê destruição. E aquilo entristeceu muito ao coração de Neemias. E meu amado irmão, minha amada irmã, isso também entristece muito ao nosso coração. O espírito que clama a Abba Pai, ele tem se entristecido, ele tem olhado para Deus e clamado com um gemido inexprimíveis. Amados irmãos, quando nós estamos diante do Senhor e tudo que as pessoas nos falam, a gente fala, a pessoa fala com a gente assim: faz aquele curso. A gente fala: eu não tenho jeito, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não. A gente fala: vai ali procurar um emprego naquela loja ali. Eu não posso porque eu sou feio, eu não tenho boa aparência, eu não tenho um currículo bom, eu sou assim, eu não tenho estudo. E tudo que fala com a pessoa, ela traz. Tu traz um ponto positivo, a pessoa traz 10 pontos negativos sobre ela mesma. Isso aí entristece o Espírito Santo, isso aí entristece o nosso Deus que nos criou. Porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Amados irmãos, e tudo que nós temos, amados irmãos, foi feito por Deus. E Deus, ele quer fazer muito mais na minha vida e muito mais na tua vida. Aqui no Rio de Janeiro, eu conheci um rapaz, ele chama Josiel. Sempre dou um testemunho assim desse rapaz Josiel. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever o nome dele. E ele é uma pessoa que tem passado assim, muitas vezes ele tem passado por muitas fases da sua vida que ele fica totalmente destruído. E como a gente fala aí sobre a Fênix, né, que ela se levanta das cinzas, e o nosso Deus, ele é o maior exemplo disso, né, de revitalização, porque ele mesmo, ele desceu à sepultura, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte. Então esse rapaz Josiel, ele não sabe ler nem escrever. Daqui a pouco ele saiu do seu emprego no Meia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ele abriu uma padaria no morro, né? No local que ele morava ali na comunidade. E ele começou a vender pão ali, ele vendia pão para todos os moradores. Daqui a pouco ele comprou uma frota de carro, daqui a pouco ele começou a trabalhar na praça. Aí aconteceu, tinha uma pessoa que vivia carregando lixo, né, em cima de um carro que as portas estavam caindo, não tinha janela, não tinha nada, e ele carregava aquele ferro velho para vender. E ele deu uma oportunidade a esse senhor, e esse senhor, ele começou a trabalhar na frota de carro dele, e daqui a pouco ele foi sair, jogou, né, para a esquerda, assim, para sair do canto da pista, e quando veio um ônibus, matou aquele senhor. A família desse senhor foi em cima dele, tomou a casa de praia, tomou a casa que ele tinha, tomou a padaria, tomou os carros, tomou tudo para não processar ele. Ele deu tudo. Daqui a pouco ele se ergue de novo, constrói uma nova padaria. Depois da padaria que ele constrói, ele não estava bem naquela padaria, ele construiu uma casa, ele construiu outra, e agora ele está construindo várias casas para viver de aluguel. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos colocar diante de nós mesmos o que nós podemos fazer.
tantas coisas, nós podemos aí estar diante de Deus crescendo, nós podemos estar diante de Deus fazendo coisas maravilhosas, e nós podemos fazer. Eu lembro numa certa feita, amados irmãos, que eu estava sem trabalho assim já há um tempo, né? E tinha um vizinho do meu lado, né? Esse vizinho é que nós morávamos na casa dele de aluguel, e ele estava vendendo aqueles pregadores de cabelo. Aqui no Rio de Janeiro tem o nome de piranha, né? A gente colocava na cabeça, e ele falou: dá para você vender isso. E nós começamos a vender aquilo. Teve uma época que a gente estava com 21 mil nas mãos, só vendendo aquele produto. A gente ia para as praias, vendia, eu e a minha esposa, deixava as crianças com o vizinho, com a vizinha, e ia trabalhar. A gente não parou de trabalhar. A gente precisa, amados irmãos, desenvolver, né, os talentos que Deus tem colocado na nossa vida. A gente precisa ir muito mais além. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos chorando miséria. Muitas vezes nós ficamos aí tendo pena de nós mesmos. A gente olha que Neemias, ele largou tudo que ele tinha a fazer. Ele falou com o rei: eu tenho me entristecido, porque eu tenho olhado a minha cidade natal, a cidade do meu Deus, ela está destruída, e eu desejo no meu coração reconstruir aquela cidade. Amados irmãos, se nós continuarmos lendo o capítulo 3, o capítulo 4, a gente vai ver que eles construíam o muro da cidade com uma espada na mão e com a colher de pedreiro no outro, porque o povo, Sanbalat, Tobias, cada um deles colocava ali como inimigos. Quando fala Sanbalat, quando fala Tobias, eles não estão sós, eles estão ali com aquela gama de pessoas. É como se fosse um exército inimigo, como se fosse Satanás ali do lado de fora, querendo entrar na nossa vida para destruir a nossa vida, destruir os nossos intentos, destruir os nossos planos, destruir tudo aquilo que nós temos almejado de melhor para a nossa vida, para a vida de nossa família. Mas ele não desistiu. Quando eles escreveram carta, falaram: olha, tem uma carta aqui para que você venha, pois a profecia está sendo dita a teu respeito, você precisa saber. Ele disse assim: não vou, porque eu tenho muito trabalho aqui, eu preciso continuar nesse trabalho. Dentro de 52 dias, amados irmãos, eles reconstruíram 52 2 quilômetros e meio, 2 quilômetros e meio. Se não me falha a memória, isso é 2.500 quilômetros de muro. Nós precisamos 2.500 metros de muro. Nós precisamos entender, amados irmãos, que isso não é fácil, que isso é difícil, mas eles reconstruíram. E nós precisamos entender, quando fala de muros, quando fala de brechas, está falando da minha vida e da tua vida. A gente precisa reparar os muros da nossa vida para que nós venhamos estar preparados para a guarnição. Que guarnição é essa, pastor Carlos? Está preparado de deixar Deus dentro de nós, porque quando nós abrimos brechas, amados irmãos, o inimigo ele entra, o inimigo ele faz uma arruaça na nossa vida. Mas quando nós fechamos as brechas, amados irmãos, nós reparamos, Deus entra e Deus faz morada. Nós precisamos tapar as brechas, nós precisamos destruir os intentos do inimigo, aquilo que muitas vezes está no nosso coração, amados irmãos, aquilo que muitas vezes Deus está querendo que nós venhamos ter força, né? Porque a maior vitória, amados irmãos, a minha e a tua vitória, ela não está sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. A maior vitória minha está sobre a minha própria vida, sobre a tua própria vida. Então nós precisamos entender que Deus ele quer restaurar não somente os muros, né, de Israel, mas o muro principal que ele quer reconstruir é o muro da minha vida e o muro da tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento de você estar colocando a tua vida no altar. É momento de você estar recebendo de Deus aí força para ir muito mais além. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Diz aí, amados irmãos, quando a boa mão de Deus está conosco, Deus provê todas as nossas necessidades. Está aí em Neemias capítulo 2, versículos 7 e 9, quando ele fala ao rei que me dá cartas. E quando ele fala me dá cartas, preste bem atenção que eu vou falar para você. Ele poderia
estar satisfeito. Que o rei falou, não, pode cortar a madeira, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E muitas vezes eu e você, nós temos feito, preste bem atenção, é um momento crucial, é um momento que você tem que prestar atenção. Preste atenção que eu vou falar contigo. Está dizendo que ele pediu cartas ao rei. Ele poderia já recebeu a concessão do rei de ir em Jerusalém, mas ele colocou no seu coração o que tinha de fazer. Não era somente ir em Jerusalém. Ele tinha que reconstruir os portões da cidade. Ele tinha que reconstruir as casas, os muros. Ele precisava de madeira, ele precisava de matéria-prima. Ele precisava. E o rei as concedeu. O rei deu. Mas o que ele diz? Me dá cartas. Documento, amados irmãos, escrito. Ele pediu ao rei. Porque é muito bom, amados irmãos, quando está tudo bem. Quando está tudo às mil maravilhas. Mas aconteceu, você não sabe. Se você continuar lendo Neemias, você vai ver. Quando chega uma certa época, Neemias está construindo os muros. E vem as pessoas acusarem. Mas ele tem ali a carta na mão. Está aqui, ó. Consulta. Consulta lá. O ofício diário. Consulta lá a documentação. Está tudo escrito lá que o rei concedeu. Se ele não tivesse nada escrito, se ele não tivesse prova, como que ele ia fazer alguma coisa? Ele tinha que retornar. Ele tinha que voltar e já tinha alguma pessoa no lugar dele. Nós precisamos entender, amados irmãos, que na minha vida e na tua vida nós precisamos do que está escrito. Hoje em dia só vale o que está escrito. Aí fala assim, eu te dei aí esse carro. Deu como? Se você não tem documentação que esse carro está no teu nome. Eu te dei aí esse terreno. Como te dei esse terreno se não tem nada comprovando documentação? Você constrói no terreno de alguém, a documentação você não tem. A casa não é sua, a casa é daquela pessoa que possui a documentação. A palavra do Senhor diz que nós sejamos prudentes como a serpente. Nós venhamos ser simples como pombos, mas prudentes como a serpente. A gente precisa entender, amados irmãos, que muitas vezes nós vivemos na nossa inocência e essa nossa inocência ela tem nos custado muito, a gente tem pago um alto preço. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo uma boa índole, uma boa palavra, mesmo tendo aí o nosso coração em Deus, a gente precisa de documentação de tudo aquilo que se escreve, tudo aquilo que está nos autos, nos anais da história. Eu, dentro da igreja, já recebi acusação de que não estava apresentando dízimos e ofertas a respeito do orçamento da igreja. Eu peguei a agenda onde não estava somente a minha assinatura, mas também a assinatura do acusador. Eu abri a agenda e em cada mês eu fui passando, tá tudo aqui, ó. Se ele tem levantado essa pauta de que eu não estou apresentando, aqui está o nome da pessoa, a assinatura dela, de que todo mês ela tem recebido o aval do que tudo que tem entrado, tudo que tem saído. A gente precisa ser prudente. Meu próprio pastor, ele já falou, olha, esse mês o senhor não deixou o documento, a quantia do documento mensal. Aí eu abri a agenda, bati a foto e mandei para ele aqui, ó. Tá? O dia que o senhor assinou, o dia que o senhor recebeu a quantia, tá aqui no papel. Talvez não é com maldade, talvez é para o esquecimento, mas a gente precisa. Quando Neemias ele recebe
de Deus, está escrito aí, Deus provê todas as coisas e todas as necessidades. Neemias recebeu do rei todas as condições para ter todas as necessidades supridas para ele, reconstruir os muros de Jerusalém. Nós não necessitamos viver em ansiedade, pensando no que havemos de comer ou no que havemos de vestir, pois Deus promete suprir todas as necessidades. Ora, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vós, os homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículo 30. Portanto, se estamos vivendo debaixo desta poderosa mão de Deus, podemos vencer todo medo, falar a verdade em amor, não sermos egoístas com os nossos pedidos e ainda sermos supridos em todas as nossas necessidades. Vivamos na dependência de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos colocar a vida em Deus. Vamos aí estar partindo para cima, seja de qualquer circunstância, porque nós precisamos, amados irmãos, estar vencendo a cada dia. O Senhor tem colocado muitos de nós como coluna. Ele tem colocado muitos de nós como base forte. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos mover. Nós precisamos ir muito mais além. Deus, Ele vai fazer hoje. Deus continua fazendo amanhã. Deus continua fazendo sempre. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, temos que experimentar esse mover de Deus. Em nome de Jesus Cristo, hoje é dia de nós estarmos lutando, vencendo. Hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Amados irmãos, que não venha faltar um dia de vitória tua neste ano. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, em oração agora nesse momento, quebrar todo e qualquer tipo de maldição, todo e qualquer tipo de olho gordo, inveja, porque a palavra do Senhor diz que contra os seus ungidos não vale encantamento. O inimigo, ele vem por um caminho contra ti, mas por 7 ele tem que fugir. Em nome de Jesus Cristo. E nós vamos tomar posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nessa manhã, ó Deus, como primeiro dia, como segundo dia da semana, Pai, um iniciar, Senhor, dos trabalhos. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que haveremos, ó Pai, de ter o sucesso, ó Pai, aleluia, Senhor, do nosso penoso trabalho. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aquilo que temos colocado diante do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, como, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, tem nos dito, Senhor Deus, que os anos, ó Pai, que foram consumidos, ó Pai, pelos gafanhotos, ó Pai, cortadores, destruidores, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aqueles gafanhotos, ó Pai, que venham, Senhor Deus, destruir, Senhor Deus, a lavoura, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, destruir, Senhor Deus, os intentos, ó Pai, do coração, Pai, aleluia, que vem, Senhor Deus, como, Senhor Deus, oh Deus de Israel, como um enxame, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, a Tua mão potente, Senhor Deus, como bactericida, Senhor Deus, venha destruir, Senhor Deus, toda essa nuvem de gafanhotos, ó Pai, oh Deus de Israel, toda, Senhor Deus, essa égide maligna, Pai, venha cair por terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, hoje, Senhor Deus, nós tomamos posse, Senhor Deus, da nossa vitória, Senhor Deus, de restituições, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, a nosso favor, ó Pai, seja ela, Senhor Deus, herança, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que nós fomos lesados, ó Pai, nos nossos trabalhos, ó Pai,
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, as perdas, ó Pai, salariais, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, a empresa, Senhor Deus, que tem perdido, Senhor Deus, a respeito do Covid, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, concessões, ó Pai, seja o que for, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que a Tua boa mão, ó Pai, esteja nos assistindo, Pai, abre portas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, derruba, Senhor Deus, as barreiras da inveja, Pai, derruba as barreiras, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o inimigo, ó Pai, tem se levantado e tem se colocado diante de nós, mas que nós possamos, ó Pai, ultrapassar, Senhor Deus, todas as barreiras, tudo aquilo, Senhor Deus, que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja partindo a retirada, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos tomar posse, ó Deus, da nossa bênção, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, como o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que têm ouvido a Tua palavra, Pai, que tem tomado posse, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que tem, Senhor Deus, há muitos, Senhor Deus, sentado, ó Pai, em cadeiras de rodas, Senhor Deus, com seus corpos, ó Pai, paralisados, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, hoje, ó Deus, eu lanço, Senhor Deus, uma palavra, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, desça, Senhor Deus, aí do céu, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, o Teu poder, o Teu sobrenatural, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que haja milagres, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que ela, Senhor Deus, venha receber do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, as Tuas mãos poderosas sobre ela, que venha restaurar, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que braços e pernas, Pai, venha crescer, Senhor Deus, que colunas, Pai, que foi danificadas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha ser restaurados, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que toda paralisia, Senhor Deus, venha cair por terra, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o câncer, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ele venha retroceder, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, restauração da carne, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, pessoas, ó Pai, sendo curadas, Pai, nesse momento, seja, Senhor Deus, enxaqueca, Senhor Deus, dor de cabeça, Senhor Deus, problema de coração, ritmia cardíaca, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, também, Senhor Deus, com dores, ó Pai, terríveis, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que tem passado a noite chorando, ó Pai, os seus dias, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o seu pensamento, ó Pai, o seu coração, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tudo, ó Pai, tem se apoiado nas dores, ó Pai, e as terríveis dores, ó Pai, não tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, com que eles pensassem em outra coisa, Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o choro pode durar uma noite, Senhor Deus, mas a alegria vem pelo amanhecer, e nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, nós colocamos diante da Tua face, ó Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, tira, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todo desânimo, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toda e qualquer, Senhor Deus, depressão, Senhor Deus, falta de ânimo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, falta de tomar um banho, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, trocar de roupa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toda cegueira física ou espiritual, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha trazer visão ao Teu povo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toda mudez, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toda falta, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, de relacionamento, Senhor Deus, com o esposo, com a esposa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, reconstruir, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tudo que foi destruído. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, quantas pessoas, ó Pai, têm feito as suas necessidades nas fraldas, ó Pai, mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nesta manhã, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, os movimentos, ó Pai, corporais novamente, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois nós experimentaremos, ó Pai, um grande milagre da Tua parte, Pai, aleluia, sendo milagres maciços, ó Pai, todos os dias do ano, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e hão de acontecer
acontecer esses milagres, Pai, eu já posso ver pelos olhos da fé, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, conforme a tua palavra diz, Senhor Deus, em Ezequiel, capítulo 37, o Senhor fala com Ezequiel, Senhor Deus, se os ossos, ó Pai, aleluia, pode ter vida novamente, Pai, ali, Senhor Deus, a tua palavra diz que Ezequiel, tu sabes, ó Senhor, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quando de repente um osso foi batendo no outro osso, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eles foram ganhando nervos, ó Pai, foram ganhando carnes, peles, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quando de repente, Senhor Deus, aqueles ossos, ó Pai, que estavam jogados, ó Pai, nas sepulturas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eles ganharam vida novamente, Pai, e de repente, Senhor Deus, e a tua palavra diz, Senhor Deus, que ainda faltava o Espírito Santo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, faltava a alma, Pai, e ali, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eles voltaram, Senhor Deus, a ter vida. Assim, ó Deus de Israel, eu clamo, Senhor Deus, para o teu povo, eu clamo, Senhor Deus, para os teus filhos, para as tuas filhas, a tua palavra diz, Senhor Deus, que aleluia, aleluia, Senhor Deus, a tua palavra diz sobre Eliseu, Senhor Deus, que ele pediu, Senhor Deus, porção dobrada, Senhor Deus, do teu Espírito, ó Pai, do que estava sobre Elias, Senhor Deus, mas ele morrera, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, com 13 milagres, ó Pai, mas quando foram enterrar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, um morto ali em Israel, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e jogaram, Senhor Deus, um morto, ó Pai, sobre a cova de Eliseu, porque estava tendo uma invasão, Senhor Deus, na cidade de Israel, por o exército inimigo, quando de repente, Senhor Deus, aquele morto caiu sobre a sepultura de Eliseu, Senhor Deus, e ele reviveu ali, Senhor Deus, cumpriu, Senhor Deus, o 14º milagre, Pai, assim, Senhor Deus, que os milagres, ó Pai, inefáveis, ó Pai, da tua parte, Pai, venha acontecer nesta manhã, que o meu irmão tem orado comigo, a minha irmã tem orado também, e tem falado no seu coração, Pai, da sua necessidade, tem falado, Senhor Deus, da sua escassez, da sua miséria, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, das lutas que tem passado, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, e o teu milagre, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, está acontecendo, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, testemunhos vivos, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, das nossas orações, dos nossos clamores, ó Pai, haveremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, de receber, Senhor Deus, para glorificar o teu nome, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que tudo que é ligado aqui na terra será ligado no céu, e em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós contemplamos, ó Pai, pelos olhos da fé, Senhor Deus, que nós já recebemos a nossa vitória, Pai. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, o meu amigo, a minha amiga, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que tem também levantado as suas mãos, ó Pai, e dedicado, Senhor Deus, a sua vida ao Senhor nesse instante, nesse exato momento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus. Oh Deus de Israel, renovando as suas alianças, Senhor Deus, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, Senhor Deus, pela primeira vez, Senhor, na sua vida, Pai, escreve, Senhor Deus, o seu nome, ó Pai, no livro da vida, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, coloca os teus anjos acampados ao redor desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dessa pessoa, Senhor Deus, que está chorando, ó Pai, diante, Senhor Deus, do seu celular, diante, Senhor Deus, do seu monitor, ó Pai, do computador, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e chamando a tua atenção, Senhor Deus, pela sinceridade do seu coração, Senhor Deus, pelo quebrantamento, ó Pai, aleluia, espiritual, Senhor Deus, da sua alma, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, faça resplandecer da tua glória, Senhor Deus, sobre esse povo, ó Pai, que louva, engrandeça o teu nome nessa manhã. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, assim nós clamamos, ó Pai, por essa igreja, ó Pai, que tem, Senhor Deus, cada vez e cada dia, Senhor Deus, sido maior. Assim, Deus, nós clamamos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, toma posse de nós, ó Pai, do nosso coração, faça, Senhor Deus, no nosso coração moradia, Senhor Deus, que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, que o teu Espírito, Senhor Deus de Israel, esteja nos conduzindo dia a dia, Senhor Deus, nos levando, Senhor Deus, a passos verdejantes, Senhor Deus, escolha para nós, Senhor Deus, os melhores caminhos, Senhor Deus, que venhamos desviar, Senhor Deus, de toda maldade, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, do homem sanguinário, da mulher perversa, de tudo aquilo, Senhor Deus, que não louva, Pai, e não engrandece o teu nome. Assim, Senhor Deus, nesta manhã,
Pai, nós nos entregamos ao Senhor, ó Pai, como servos, ó Pai, aleluia, da orelha furada, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, onde quer, Senhor Deus, que nós estejamos, ó Pai, que a tua boa mão, Senhor Deus, que o teu poder, que o teu sobrenatural esteja conosco. Assim, Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, te adoramos em espírito e em verdade. Assim, Senhor Deus, nós magnificamos e exaltamos o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós nos alegramos, ó Pai, como igreja, diante da tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus esteja te dando uma semana renovadora, uma semana totalmente cheia da presença do Senhor. Que vitórias importantes e sonhos que você busca há tanto tempo irão ser realizados em nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, regaça as mangas da camisa, fala, vou para cima, porque Deus é comigo. Assim como Neemias, ele tinha tudo bom e do melhor, mas aquilo que ele esperava no Senhor não estava acontecendo, e ele falou, não, eu vou, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, ele diz, amados irmãos, preste bem atenção, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E muitas pessoas olham assim e falam, não, mas a glória do templo de Salomão foi uma glória assim de grande esplendor, mas Deus está prometendo, é Ele quem promete. Ele diz assim, eu farei com que o meu espírito derrame sobremaneira. Onde abundou o meu espírito na primeira casa, ele superabundará na segunda casa. É Deus quem está prometendo. E hoje, amados irmãos, é dia de vitória. Hoje é dia de você conquistar tudo aquilo que você está buscando em Deus. Mas ore, clame, coloque Deus em primeiro lugar. Ele disse assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus Cristo, você venha receber de Deus nessa manhã. Que Deus venha quebrar, cortar laço, que Ele venha espedaçar a penha, que você, em nome de Jesus Cristo, venha aí contemplar a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus vos abençoe. Receba um abração aí do pastor Carlos. Que o nosso Deus, maravilhoso Deus, esteja aí contemplando a tua face durante toda essa semana, cuidando dos seus, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, em nome de Jesus Cristo. E haveremos de experimentar grande avivamento. Não deixe por menos, não deixe por menos. Fale de Jesus, fale desse poder. Compartilhe aí o vídeo. Esteja fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Abração.